Que conselho você daria para uma pessoa fracassada? Pessoa que se sente Primeiro fracassada. primeiro eu teria que entender qual que é o motivo da pessoa se considerar uma Pessoa sem fracassada. motivação, pessoa que não tem É, vontade de fazer as sim. coisas, não tem Tá. Então eu vou propósito. falar de uma forma bem genérica aqui, uma forma generalizada que vai, eu acho que, agregar pra maioria das pessoas, talvez, principalmente da molecada mais jovem. O que acontece com a gente é o seguinte, do que eu vejo que a turma hoje se sente fracassada, na maior parte das vezes, não é porque eles buscaram tentar conquistar coisas saudáveis e boas e não conseguiram. Não é porque eles se esforçaram muito, passaram por uma trajetória de sofrimento e não conseguiram e se sentem fracassadas por isso. É justamente porque elas têm muita comodidade e facilidade no seu dia a dia e se auto-enganam, pensando que devem buscar por coisas que na verdade elas não precisam. Então a molecada chega lá na minha live, por exemplo, e eles se sentem fracassados porque não conseguem ter ânimo pra ir treinar musculação, não conseguem ter ânimo pra ir atrás de um trabalho. Oh meu Deus, mas isso daí é a coisa mais simples do mundo. O que o cara tem que analisar? Se ele não está tendo vontade de viver sua vida, ele não tem êxito, ele não tem vontade de buscar nada que seja bom pra aperfeiçoar as habilidades dele, é porque com certeza tem alguma coisa que tá sugando a energia dele. E o que suga a nossa energia? Quando a gente dispersa a nossa energia para satisfazer nosso cérebro, ou pra gente viver através de impulsos do mundo, impulsos que satisfazem apenas a própria carne, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais fraco. Então não, você tem que ser um cara que vive assim, ó, pensando dessa forma. O que eu faço durante o meu dia inteiro? Eu faço coisas produtivas que me estimulam a ser uma pessoa melhor, que agregam pro meu físico, pro meu mental, pro meu espiritual? Ou eu faço coisas fáceis que me condicionam cada vez mais a ficar acomodado na posição que tô? Se a resposta para essa pergunta for a segunda resposta que eu dei, que é justamente você buscar e viver dentro de coisas que te deixam mais acomodado, é aí que você vai se sentir um fracassado. Porque o cara que fica acomodado, ele busca pela facilidade, ele dispersa sua energia em coisas improdutivas, ele é sugado, ele é drenado. Sabe, é como se tivesse uma máquina assim operando contra você que tá puxando sua energia vital, aquela energia, aquela motivação toda que você sente, ela vem dessa energia, dessa vontade de conquistar, entendeu? O cara quer ficar forte, ele tem que ir lá, pô. Não, eu vou ter que treinar pra caramba. Não tem vitória sem dor. Entende? Eu tenho que ir lá enfrentar o processo. Eu quero arrumar um serviço, vai ser difícil, mas eu preciso fazer isso. É péssimo, eu vou ter que ir atrás disso. Eu preciso melhorar. E quando eu passar por esse processo, que será muito desgastante, eu vou me sentir bem pra caramba. Porque aí sim os receptores de dopamina do meu cérebro entregarão a recompensa. O processo de conquista é esse. A gente passa por uma luta árdua, por um tempo, fazendo coisas que a gente não gosta e não quer, pra chegar no final e conseguirmos o que a gente quer. Hoje, a regra é o contrário. Toda hora o ser humano faz o quê? O que ele quer. Aí é fácil. Como que você vai se sentir bem se você faz tudo o que você quer? Não, você tem que fazer o que você não quer. Você tem que ir pelo desconforto. É através do desconforto que você se testa, você evolui, se aprimora, melhora, usa sua energia pra isso, pra desbloquear habilidades que você nem sabia que você tinha e você vai, ó, melhorando como indivíduo. Aí você vai se sentir campeão, pô. É o processo da musculação é esse. O que você tem que fazer pra evoluir seu músculo? Você não tem que quebrar seu músculo primeiro? Você tem que destruir seu corpo pra ele voltar melhor. Você destrói seu músculo, você destrói suas fibras numa sala de musculação, descansa na sua casa, o seu corpo tá lá se recuperando sempre, usando energia pra se recuperar, você volta mais forte. Isso serve pra tudo. A molecada hoje eles se sentem fracassados porque eles vão pelo caminho mais fácil. Eles fazem o que eles querem, o que é cômodo, o que é gostoso. Não, é o contrário disso, pô. Entendeu? É a mesma coisa. Um cara pra ser um excelente médico, você vai falar que ele quis estudar, sabe-se lá quantas 1000 horas na vida dele pra aprender tudo que ele aprendeu, pra depois ser um cara realmente reconhecido, ter o seu valor, salvar vidas, ser um cara preciso no que ele faz, bom de verdade? Não, ele teve que sacrificar muito tempo, fazer um monte de coisa que ele não quis, estudar e ler um monte de coisa que ele não quis pra isso. É isso, eu vejo que assim, o caminho pra você conseguir obter o sucesso, seja lá no que você queira pra sua vida, e ter uma vida confortável, você tem que percorrer um caminho desconfortável. É isso que as pessoas não entendem. Quando você entender isso, direcionar a sua energia pra coisas produtivas, pra fazer coisas que você não gosta, que você não quer naquele primeiro momento, mas entendendo que aquilo vai servir pra engrandecer o que você é, pra melhorar o que você é, aí sim, pô, aí você vai parar de se sentir um fracassado. Aí pelo contrário, é cada vez mais você vai querer ter energia, você vai amar mais a Deus, você vai se voltar mais pra coisas boas, pra atividades boas, físicas, de leitura, de estudo, espiritual, tudo vai te engrandecer, vai fazer você ficar cada vez melhor. E não tem esse negócio de fracasso, quem controla o resultado somos nós. Você que tem que controlar o resultado da sua vida. Não é o outro que vai controlar por você, entendeu? Você tem que assumir a responsabilidade, sabe? Controle o resultado, entendeu? Faça o melhor que você tem com as ferramentas que você tem disponíveis ali. Não busque pela comodidade, não busque por aquilo que é fácil. Jamais faça isso, você vai se autodestruir. A facilidade, ela te leva pra destruição. Não, vamos buscar pela dificuldade, vamos buscar melhorar, vamos buscar ir pelo caminho mais difícil, que é o caminho estreito, entendeu? Pra no final receber a recompensa do modo certo. Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Tem uma história que um homem olhou pro céu e falou assim: Deus, o que me
impede de chegar aonde eu quero chegar? O que está me impedindo? Por que está tão difícil? Eu quero saber do Senhor o que está me impedindo de chegar onde eu quero chegar. E Deus olhou para ele e falou assim: meu filho, o que te impede é acreditar que algo está te impedindo. Porque quando você quebra as crenças que você constrói para si, Sim. você prospera naturalmente, sem Sim. fazer muito esforço. Porque tem uma péssima mania que as pessoas têm de elas mesmas criarem barreiras mentais na mente delas que impossibilita delas conseguirem o que elas querem. Então, é aquela famosa pergunta. Se você liga pra mim e fala assim: Xandão, eu preciso chegar até São Paulo. E aí eu pergunto pra você: tudo bem, mas onde você tá? Você fala: eu não sei. Eu vou te falar: então eu não posso te ajudar. Se nem você sabe onde você tá, como que eu vou poder te falar onde você vai chegar? Como que eu vou te induzir a chegar onde você quer? Isso não existe. E a mensagem, às vezes, que Deus passa pra nós é essa. O problema tá aqui, ó, muitas vezes. Nós criamos os empecilhos que não existem, porque estamos presos a mentiras, entende? Mentiras que às vezes contaram pra gente, mentiras que a gente pode ter escutado mentira de tudo quanto é lugar, na escola, através de amigos, ou através de padre que não é padre, pastor que não é pastor, de um livro fajuto que a pessoa leu e viu mentira lá, enfim. Tem diversas coisas que nascem da mentira e contaminam nossos corações assim, e impedem que a gente tenha essa clareza, entende? A clareza, sim, a lucidez, ela é uma mola fundamental para você conseguir caminhar rumo ao progresso. É você se conhecer. A maior questão, assim, que eu vejo, que as pessoas não entendem, é que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. A grande chave é essa, é evolução espiritual. Não é evolução financeira, evolução física, mental. Isso é consequência da evolução espiritual. Evolução espiritual é clareza, é lucidez, é você se conhecer. Para você se conhecer, ir pelo caminho da verdade e desbloqueando as coisas boas que você tem que chegar onde você quer, você tem que ser franco com Deus em primeiro lugar, que é isso. A primeira coisa é isso, é fazer esse questionamento legítimo para Deus. Por que eu não consigo chegar onde eu quero? O que tá me impedindo, né? Deus traz as respostas. Ele traz justamente esses estalos na sua mente. Fala: puxa vida, mas eu não tô conseguindo fazer determinada coisa porque tem outra aqui que tá sugando a minha energia. Eu tô direcionando, na verdade, pra outra coisa. Eu não tô, na verdade, aqui conseguindo concretizar tal ato na minha vida porque eu tô, em primeiro lugar, criando uma mentira que me contaram. Eu me convenci de uma mentira, primeiramente. Eu impus aquela mentira no meu coração, na minha mente, né? E fiquei tão preso àquilo que eu não consigo enxergar de outra forma, a não ser fracasso. Eu não vou conseguir. Você entende? Com certeza, cara, faz todo sentido. E a Bíblia, ela é muito voltada em torno disso, porque Sim. Se você for analisar friamente o que são os pecados capitais, eles são nada mais do que desejos. Exato. Desejos que a gente tem. E o que é o santo? A pessoa santa, a pessoa boa. Ela não é uma pessoa moral, ela não é uma pessoa ética. O santo nada mais é do que uma pessoa que possui autocontrole. Exatamente. Porque o santo tem vontade de pecar, o santo tem vontade de cometer gula, o santo tem vontade de preguiça, de inveja. Tudo que não presta. Mas ele tem o autocontrole para não fazer e nesse autocontrole ele é canonizado. Então, basicamente, o que separa as pessoas boas das ruins? Autocontrole. Porque, por exemplo, um criminoso que comete um crime passional, ele mata a mulher por ciúmes, o mesmo cara que trai, o mesmo cara que comete o pecado da luxúria, transa, faz sexo com quem não deveria e tudo mais, ele cometeu um crime, ele pecou pelo único motivo de não ter tido autocontrole de uma vontade fundamental que ele tem da carne do animal. E o santo, a pessoa boa, nada mais é do que a pessoa que possui as vontades, não é a pessoa que não tem vontades, ela possui as vontades, mas tem um autocontrole. Sim. Isso daí que você está falando me lembra muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele deu exemplo claríssimo acerca disso que você está dizendo. O apóstolo Paulo, ele é reconhecido, ele é um dos apóstolos que eu mais gosto particularmente por conta disso. Ele reconheceu, ele chegou num ponto que ele viu o quão podre ele era e o quão dependente do Criador ele era, justamente para melhorar. Ele entendeu que ele dependia, que nós dependemos de Deus para podermos fazer coisas boas, prosperarmos, conseguirmos assim nos afastar daquilo que não presta. Porque se ficar para mim, se eu buscar eu mesmo resolver esses problemas, é impossível, eu vou sucumbir pro pecado. Então o santo, na verdade, não é uma pessoa perfeita, porque perfeito foi apenas Jesus. Ele era o único, ele foi o único, livre de pecado nenhum, um ser perfeito que caminhou sobre a terra. Nós já somos pecadores quando estávamos no ventre das nossas mães. Desde lá nós já somos pecadores. Então a nossa tendência é pro pecado. Então, primeiro passo para eu entender, que eu preciso reconhecer, eu sou podre de natureza, eu sou pecador. Não adianta, não tem para onde correr. Eu vou pecar, mesmo quando eu não estiver
pecando, eu talvez esteja pensando em pecar. Vai passar algum pensamento impuro na minha mente, uma vontade de fazer alguma coisa errada. E o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para controlar esse resultado? Sozinho eu vou conseguir controlar esse resultado? Não vou. Eu preciso pedir para Deus me abençoar. Eu preciso pedir força para Ele. E aí Ele vai me ajudar. Então, entendendo que eu sou podre e que eu preciso de Deus na minha vida para isso, para ser um cara mais forte, conseguir tomar as melhores decisões, ter essa clareza e força para tomar as melhores decisões, me afastando de tudo que não presta, eu entro nesse processo de santificação. Sim. Porque eu estou mais próximo de Cristo, entende? Do que do demônio. Enquanto eu tô realizando minhas vontades... A câmera morreu. Sucumbiu de novo a câmera. É muita energia, verdade, sendo dito. Enquanto eu tô realizando apenas as minhas vontades e não a vontade de Deus, aí eu tô próximo do demônio. Aí eu tô jogando no modo fácil. E como eu falei anteriormente, tudo que é fácil vai te fazer se sentir um fracassado. Vai ser uma beleza no primeiro momento pra você se satisfazer, sabe? Né? Tem Depois você vai ver a consequência. Com certeza. Tem um versículo bíblico, uma passagem que eu gosto muito, que ela diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí. Porque tudo que... Isso é uma coisa que é muito... tem mesmo muita sabedoria, porque se você for analisar na sua vida, todas as coisas que te trouxe sofrimento, todas as coisas que te causaram dor, te causaram você sucumbir, como você fala, cair num precipício emocional, é a mentira. É você estar acreditando numa mentira. Sim. E quando você entende a verdade, por exemplo, mesmo no micro, no macro, quando você conhecia uma pessoa, achava que aquela pessoa era incrível e tudo mais, e estava iludida pela pessoa, você conhece a verdade, que a pessoa talvez não seja tão legal, ou tem algumas falhas de caráter, é o primeiro passo para você se libertar. Sem dúvida. Daquela Exatamente. pessoa. E olha como que tudo volta nesse versículo. A verdade, ela liberta. A mentira aprisiona você em sofrimento, em pecado. Às vezes você tá sofrendo muito porque, caramba, eu não consigo passar numa faculdade, eu não consigo alcançar um objetivo terreno que eu quero. Sim. E daí, se você for ver no cerne da questão, você tá vivenciando uma mentira. Exato. Passa os anos, você percebe que aquela faculdade, naquele momento, quando você tinha 17 anos, não era tão importante assim, você ainda não estava formado, não estava maduro o suficiente para entender o que você queria da sua vida. Sim. Você começa a entender que a verdade, ela caminha pro outro lado, e a verdade sempre vai libertar. Exato. Isso é muito interessante, né? Pra caramba, muitas coisas que eu digo causam um certo alvoroço aí, as pessoas não gostam, às vezes até me atacam, porque eu sou um cara que, eu sempre falo isso, né, de modo sistemático. Eu busco pela verdade. Só que a verdade, ela é, no primeiro momento, desconfortável. E as pessoas, nós temos um problema em aceitar a verdade, no primeiro momento. Porque gera esse desconforto, esse mal-estar. Então a gente não entende muito bem o que significa aquilo. E a gente, muitas vezes, não tem coragem pra seguir aquilo. Então a gente prefere a mentira que é confortável, entende? Sim. Só que a mentira só é confortável no primeiro momento. Então, quando você vive a sua vida acreditando em coisas que são mentirosas, com certeza, você pode viver um certo período de tempo se sentindo bem, achando que você tá obtendo sucesso na sua carreira, seja lá no que você acredite. Só que depois, quando você tomar o soco na cara, vai ser muito forte. Talvez seja até tarde demais, entende? Você percebe que você deixou passar oportunidades, que você virou o tipo de pessoa que não era o ideal. Porque você seguiu uma motivação cheia de mentiras ali, entende? Contaram uma historinha, sabe? Assim, e que você acreditou e que você achou que era por ali que você deveria trilhar. Quando a resposta tava num livro muito simples que todo mundo pode ter acesso, que é a Bíblia, né? É o que eu falo, é assim, eu entendo, tá? Eu entendo que isso daí causa raiva. Tem gente que tem raiva de escutar eu falando isso, mas sinto muito, cara. As pessoas falam, ele tá falando da Bíblia. Olha, eu tô falando daquilo que funciona, né? Eu busco viver isso na minha vida, graças a Deus. Eu sou um cara abençoado, eu tenho plena noção do pecador imundo que eu sou. Eu busco sempre lutando pra melhorar. Eu sempre tive no meu coração esse embate da verdade contra a mentira. Eu sempre entendi, graças a Deus, desde sempre, que todas as vezes que eu me deixei levar por mentiras pra me satisfazer, eu quebrei a cara. Então eu aprendi muito rápido isso, que só a verdade pode libertar mesmo, sabe? E a verdade, ela está justamente em você fazer coisas que você não quer. Faz sentido. Pra se sentir livre. Porque a partir do momento que você faz o que você quer, satisfazendo só o que você quer, o que você busca, aí você é escravo pela própria natureza. Faz sentido, cara, concordo. Entendeu? Agora,